para todos os públicos. Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E aí, vocês conseguiram entender a aula sobre sistema de numeração decimal? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os sólidos geométricos. No nosso dia a dia, estamos rodeados de elementos da natureza, objetos e construções de diferentes formas. Como você pode ver aqui, eu trouxe 3 imagens para você observar. A primeira imagem, temos a imagem ali do globo terrestre, da Terra. Nós vamos ver que a Terra, ela tem um formato arredondado, semelhante ao de uma esfera. A segunda imagem, nós temos uma montanha com o pico coberto de gelo. Como você pode ver, o formato da montanha já é a forma de um cone. E a terceira imagem temos uma torre, Torre Pisa é o nome dessa torre. E ela já tem um formato alongado com bases arredondadas, semelhante a um cilindro. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre geometria, sólidos geométricos. E o que são os sólidos geométricos? Em geometria, os sólidos são figuras geométricas tridimensionais, ou seja, que possuem 3 dimensões, que é a altura, comprimento e largura. E não oca, ou seja, maciça. Veja aqui alguns exemplos de sólido geométrico. Na primeira figura lá temos um cone. Você pode ver que lembra até um chapéu de aniversário, certo? A segunda temos uma esfera. Veja a forma arredondada. A terceira temos um paralelepípedo. A quarta temos um cilindro. Veja a forma do cilindro. E, por último, temos a imagem de uma pirâmide. Veja como é a forma de uma pirâmide. Veja como as faces, que são os lados da pirâmide, são em formato de triângulo e a base quadrada. Um pouco de história. O início da geometria. Será como surgiu a geometria? O homem, desde tempos primitivos, sempre procurou entender e explicar os fenômenos da natureza por meio de desenhos, medidas e anotações. Então, no seu dia a dia, os matemáticos, as pessoas começaram a observar que nos elementos da natureza, nas montanhas, nas árvores, eles possuíam uma certa forma, uma certa dimensão, e é exatamente a maior função da geometria, é estudar a forma e a dimensão dos elementos, das coisas, do objeto. Quando nós falamos em forma, nós estamos falando das características físicas daquele objeto. Por exemplo, se é alto ou baixo, as características, ou o feitio, ou a forma como aquele objeto é. Tá certo? Já a dimensão, nós falamos quando nos referindo à extensão, ao tamanho, ao volume, certo? A busca por conhecer as formas e dimensões de todos os objetos e elementos da natureza favoreceu o surgimento da geometria. Em grego, geo significa terra e metria, medida, medida da terra. Os egípcios desenvolveram uma geometria de uso cotidiano aplicada à demarcação de terras e à construção. Muitos povos, eles desenvolveram o conhecimento da geometria. Eles começaram a fazer estudos, e a estabelecer vários conhecimentos. E os egípcios, eles foram um desses povos.
Certamente você já olhou a imagem das pirâmides, seja em um desenho animado ou no livro, em uma revista. Com certeza você já viu num filme, certo? Então, como você pode observar, as pirâmides, elas seguem as formas estabelecidas pela geometria. Você pode ver nessas pirâmides que os lados, as faces dela são em formas triangulares e o quadrado delas, e a base, quer dizer, a base delas é em forma de quadrado, seguindo simetrias, seguindo formas e dimensões. Você sabia que as pirâmides, elas foram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Inclusive, das 7 maravilhas do mundo antigo, ela é a única que ainda existe até os dias atuais e pode ser visitada pelas pessoas. Pois é, mas saiba que estas pirâmides, elas foram construídas por grandes blocos de pedras. Alguns blocos pesavam mais de 1 tonelada, mais de 2 toneladas, ou seja, mais de 1000 quilos. Era um peso muito grande. Por exemplo, esta maior aqui do centro é chamada Pirâmide de Quéops. Ela levou cerca de 20 anos para ser construída e foi necessário o trabalho de mais de 100 mil homens. Vejam só. Então é uma obra grandiosa e também uma obra da geometria. Classificação dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são classificados em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos. Qual é as características dos poliedros? Poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada por faces planas. Eles não rolam. Quando colocados sobre uma superfície plana, eles não rolam. Veja aqui, eu trouxe 4 exemplos de poliedros. A primeira é um cubo, semelhante a este cubo mágico aqui, certamente que você já conhece. Veja como as faces dele são planas. As faces são as laterais. Olha, aqui é uma face, aqui outra. Então veja como todas elas são planas. E quando ela está sobre uma superfície plana, ela não rola. Veja como ela fica fixa. Independente da posição que eu colocar, ela vai ficar firme, certo? A segunda figura temos o paralelepípedo. É um outro exemplo de poliedro. Veja como as faces dele são todas planas, certo? A terceira temos um prisma. Todas as faces são planas, não tem nada arredondado neles. São completamente planos. Você vê que o prisma, por exemplo, as bases são triangulares e as faces retangulares. E a terceira temos uma pirâmide de base quadrada. Veja também que as faces deles são completamente planas, certo? Então, esses objetos, esses sólidos geométricos, sobre uma base planificada, eles não rolam. Outras características do poliedro. Em qualquer poliedro, podemos encontrar os seguintes elementos. Eu trouxe aqui a imagem de um cubo mágico, certo? O cubo é um exemplo de poliedro. Vamos ver quais são os seguintes elementos que são encontrados em um poliedro. Está destacado aqui. Aqui é a imagem, são 3 imagens de um mesmo cubo. Mas na primeira é destacado uma face, que, como eu falei, a face são os lados, os lados do cubo aqui, ou do sólido geométrico. São os lados, as laterais, certo? Então, em todo poliedro, nós vamos encontrar as faces, que são as laterais, as arestas. Você pode ver aqui destacado em azul, são as arestas. O que são as arestas? As arestas é nada mais do que o encontro de 2 faces. Por exemplo, o encontro desta face aqui com esta aqui de cima forma esta aresta. O encontro desta face com esta aqui forma outra aresta. Aresta, como eu falei, é o encontro de 2 faces. E a outra característica que podemos encontrar é os vértices. Veja aqui na terceira, esses pontinhos aqui em azul formam
os vértices, aliás, é em verde, formam os vértices, certo? Esses pontinhos aqui, ó. E o que é o vértice? O vértice é o encontro de 3 arestas. Por exemplo, aqui neste cubo. Aqui também é a imagem de um cubo. Neste cubo, por exemplo, aqui é uma aresta. Aqui é outra aresta. E esta aqui é uma terceira aresta. O encontro dessas 3 arestas formam um vértice. Exatamente. Então, como você pode ver, cada canto aqui deste cubo é um vértice. Vamos ver. Então, vamos contar quantos vértices tem neste cubo, por exemplo, ou em um cubo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, em um cubo, nós temos 8 vértices. Quantas faces nós podemos identificar? Por exemplo, aqui, ó, uma face, 2, 3, 4, 5 aqui de trás e 6 com a que está embaixo. Então, ó, em um cubo nós temos 6 faces e 8 vértices, né? E 12 arestas. Então, como você pode ver, essa é mais uma das características dos poliedros, certo? Eles possuem faces, arestas, que é o encontro de 2 faces, como eu já falei, e os vértices, que é o encontro de 3 arestas. Inclusive, nós identificamos neste cubo, certo? Que é cada canto do cubo forma um vértice. Agora vamos falar dos corpos redondos, certo? Você já sabe que os sólidos geométricos, eles são classificados em poliedros, e nós vimos que os poliedros, eles possuem faces planas e eles não rolam. Já os corpos redondos é diferente, é o outro grupo. São sólidos geométricos que possuem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada. Eles podem rolar, certo? Eu trouxe aqui 3 exemplos de corpos redondos. Na primeira, nós temos a imagem de um cilindro. Eu trouxe aqui, ó, esta lata de leite, ela tem a forma de um cilindro, como você pode ver, certo? Veja, olha o formato o formato dele, arredondado. As bases dele são arredondadas, tanto a de cima quanto a de baixo, para você ver como a geometria ela está no nosso dia a dia, na nossa vida, certo? Está em casa. Com certeza, se você der uma olhadinha aí na sua sala, na cozinha, você vai encontrar vários objetos com essas formas geométricas. Na forma de um cilindro, na forma de um cubo, na forma de um cone, certo? Então, olha, esta lata de leite, ela tem a forma de um cilindro, certo? E o cilindro é um corpo redondo, ou seja, possui forma arredondada. As bases são planas, mas de formas também arredondadas. Então, como falei, um corpo redondo, ele possui pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada. Outro exemplo é o cone. Veja aqui o cone, o formato do cone. Lembra até um chapeuzinho de aniversário. Olha aqui. Então, veja a base arredondada, né? Ele tem formato arredondado também. Eu trouxe até aqui a imagem planificada do cone. Veja como ele é, a forma dele planificada. Se eu dobrar aqui, ó, ele vai formar um cone. Veja como ele tem a forma arredondada, com a base também arredondada, certo? E por último temos a esfera. Eu trouxe aqui o globo, para você ver. Veja, o globo ele tem formato de esfera. Veja, completamente arredondado, semelhante a uma bola de futebol. Planificação de superfície. Todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação. Então, olha aqui, temos a imagem de um cubo, né, a imagem espacial de um cubo, e embaixo nós temos a planificação dele. Como o próprio conceito já diz aqui, os sólidos geométricos, cada um desses sólidos, o cubo, o cilindro, a pirâmide, o prisma,
cada um deles, eles são formados pela união de figuras planas. Por exemplo, a planificação deste cubo, tem aqui novamente o cubo mágico, é como se eu estivesse desmanchando ele, tirando aqui, ó, cada parte dele, tirando cada uma das partes, de maneira que ele ficasse plano. A segunda planificação é a do cilindro. Veja como é a forma do cilindro. Eu trouxe aqui a planificação do cilindro. Lembra daqui da lata de leite? Tem a forma de um cilindro? Exatamente. O cilindro planificado, ele fica exatamente assim. Veja só. Mas se eu dobrar aqui, ó. Certo? Deixar aqui. E aqui embaixo, ele vai ficar exatamente como um cilindro. Então a planificação é isso. É como se eu estivesse desmanchando o objeto, certo? Terceiro, temos a imagem de uma pirâmide. Veja a forma dela planificada. Aqui temos uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, como já falei, uma pirâmide ela é formada com as faces triangulares. As faces são em forma de triângulos e a base desta aqui é quadrada. Veja ela desmanchada, né? Vamos dizer assim, ela planificada. Ó, o quadrado e os lados são o quê? Triângulos, certo? Formada, as suas faces são formadas por triângulo. E aqui por último temos um prisma de base triangular. Veja, ela é formada por retângulos, 3 retângulos, e as bases são triângulos, certo? Então essa é a planificação das superfícies, dos sólidos geométricos, certo? Aqui eu trouxe a imagem de um cubo, para ficar mais claro, para vocês olharem a planificação. Ó, lá temos o cubo, né, a figura lá de forma espacial, e aqui nós temos a planificação dele. Veja como se fosse esse cubo desmanchado. Esta é a forma dele planificada. E agora temos duas situações problemas. Agora que você já aprendeu, né, o que é o sólido geométrico, o que é um poliedro, o que é um corpo redondo. Agora vamos para a situação problema, para ver se você realmente aprendeu. A primeira questão diz assim: classifique as figuras geométricas em poliedro ou corpo redondo. Eu trouxe aqui figuras de objetos do dia a dia de vocês, representando exatamente os sólidos geométricos, e você vai identificar se ele é um poliedro ou corpo redondo. Só lembrando que os poliedros, eles possuem as faces planas, certo? E o corpo redondo, ele já possui pelo menos uma das faces de forma arredondada. Na primeira imagem, nós temos a imagem de um chapéu de aniversário, certo? Que tem a forma de um cone. E aí, o que que você me diz? Ele é um poliedro ou ele é um corpo redondo? Segundo aqui, temos uma figura de uma caixa de sapatos. Veja as características desta caixa de sapato. Veja as faces, como ela é. Ela tem alguma parte dela de forma arredondada ou todas as partes delas são planas? A terceira imagem, temos um dado, né? Certamente você já deve ter visto ou brincado com o dado. Então, o dado, ele possui alguma parte, alguma face de forma arredondada ou todas elas são planas? Temos aqui agora a imagem de uma lata de leite condensado, né, de leite moça. Então você vai ver que ele tem a forma de um cilindro. Veja, as bases arredondadas, semelhante à da lata de leite que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, as faces de forma curva, né? Ele tem um formato arredondado, então ele certamente é um corpo arredondado. Aqui nós temos a imagem de uma pirâmide, né? Semelhante às pirâmides do Egito que vocês olharam anteriormente no slide, certo? Bases triangulares, faces completamente planas e a base em forma de quadrado, também plano, certo? E por último nós temos um globo, a imagem de um globo, né, que tem a forma de uma esfera, né?
Tem inclusive aqui, ó, mostrei para vocês, trouxe um exemplo também para vocês, de um globo, certo? Forma esférica, como se fosse uma bola, né? Uma bola de futebol, certo? Então, ela tem o quê? O formato completamente arredondado, então ela é um corpo arredondado. O chapéu, que tem a forma de um cone, ele é um corpo redondo. A caixa de sapato, todas as faces dela são planas, então ela é o que? Um poliedro. O poliedro é que possui todas as faces planas. O dado também, ele é semelhante a um cubo, ele tem a forma de um cubo. Então, o cubo, ele tem todas as faces planas. Então, ele é também o que? Um poliedro, exatamente. Aqui, a lata de leite condensado, né? A lata de leite moça, ela tem o formato de um cilindro. O cilindro, ele é um corpo arredondado, né? Ele tem aqui, ó, as suas faces, ela tem um formato arredondado, as bases tem um formato arredondado também. Aqui, terceiro, temos a pirâmide. Ela tem todas as faces planas, ela é um poliedro. A lata de leite condensado, ela tem o formato de um cilindro, ela é um corpo redondo. A pirâmide, todas as faces planas, é um poliedro. E por último, a imagem do globo terrestre, que é uma esfera, né, totalmente arredondada, ela é um corpo redondo, certo? Temos outra situação, problema aqui para vocês. Observe o poliedro e responda. Aqui nós temos a imagem de um cubo. Vamos responder a letra A. Quantas faces ele possui? Quantas faces esse cubo possui? Se formos contar, olha aqui, ó. 1, 2, 3 com a lá de trás, certo? 4, 5 com a de baixo, 6 com a lateral. Vou mostrar melhor para vocês aqui. As faces, como eu já falei, são as laterais do cubo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um cubo, ele possui 6 faces. A letra B, quantas arestas? Então, arestas, como eu já falei para vocês, e vocês certamente já aprenderam, é o encontro de duas faces. Por exemplo, aqui neste cubo, esta face, o encontro desta com esta aqui, o encontro desta face com esta, ela forma essa aresta, certo? Então, arestas são essas partes aqui, é o encontro de duas faces. Então, vamos contar quantas arestas tem o cubo, para respondermos aqui a letra B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo ele possui 6 faces e 12 arestas. Agora vamos saber quantas, a letra C, quantos vértices ele possui, o cubo possui. Um vértice é o encontro de 3 arestas, certo? Então vamos lá, ó, digamos aqui, mostrando para vocês, ó, o encontro desta aresta com esta e mais essa aqui forma um vértice. Então vamos contar, são os cantos. Aqui no cubo, os vértices são os cantos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então um cubo ele possui 8 vértices, certo? Então aqui só resumindo esta situação problema. Um cubo ele possui quantas faces? 6 faces. Quantas arestas? 12 arestas. E quantos vértices? 8 vértices, certo? E muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Continue se cuidando, tá certo? Valeu!